O pessoal tá entrando aí, Jadson, boa noite. Margarete, boa noite. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Graziele, boa noite. Everton, boa noite. Rose, boa noite. Ariane, boa noite. Esperando o pessoal entrar para a gente falar sobre essa live de hoje, do nosso... Hoje, 28 de abril, disciplina de análise de custos, turma 6 e 7, período de administração. Aguardando um pouco o pessoal entrar, demora um pouco. 8h03 ainda, o pessoal talvez está assistindo o vídeo aula. Deixa eu ver aqui quantas pessoas assistiram o vídeo aula, hein? Eu tenho como saber aqui. Cadê a turma? Muito pouca gente aí, cadê? Ah, essa videoaula de hoje é antiga. Lohane, boa noite. É antiga, então ficou aí 2 semanas aí, deve ter entrado bastante gente. Então não dá pra gente ter um parâmetro hoje aqui, porque o vídeo foi postado já há bastante tempo, há 2 semanas já. Bom, então vamos começar então. Eu tô preocupado que tem pouca gente entrando nas lives, pouca gente entrando nas videoaulas, mas tudo bem, vamos fazer a nossa parte. A gente vai falar hoje de custo, volume e lucro, tá? A gente vai compreender os conceitos de ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Vai conhecer um pouquinho de margem de segurança e um pouco mais de grau de alavancagem operacional. Então, lá na videoaula eu expliquei detalhadamente cada item desse aí. Ponto de equilíbrio, os 3 tipos de ponto de equilíbrio, contábil, econômico e financeiro. Expliquei também sobre margem de segurança e grau de alavancagem. São esses conceitos que vocês vão agora incrementar naquilo que nós já aprendemos. Então quem trabalha na área contábil e tem que trabalhar numa empresa na contabilidade de custo, vai utilizar isso que eu vou falar agora. Eu presto serviço para uma empresa comercial e lá a gente calcula tudo isso daí, tá? Tanto o ponto de equilíbrio contábil, quanto de equilíbrio econômico e o financeiro. O econômico a gente está ajustando algumas coisas lá. Jaqueline, professor, para de fazer lá no horário das minhas aulas que eu fico querendo assistir. Ô Jaqueline, seja bem-vinda. Eu te amo, seja bem-vinda. Quando você aparece ali, me dá uma alegria total. Essa foto sua que está em duplicidade, parece que eu tô bêbado, porque ver 2 fotografias numa só. Mas seja bem-vinda. Eu não quero concorrer com os outros professores, não. Mas hoje a aula é de custos, apuração e análise de custo, e a gente vai trabalhar custo, volume e lucro. Mas pode vir, seja bem-vinda, mas não deixe de assistir a aula do outro professor, não. Boa noite, Natália. Nanda, Fernanda, boa noite. Então vamos lá. Antes a gente começou com alguns conceitos básicos. Conceitos esses que nós já falamos em sala de aula 200 vezes. Vou falar agora 201 vezes. Custo e despesa, tá? Eu sou muito fofo, tô comendo pra caramba. Custo e despesa. O custo está atrelado, automaticamente o aluno de administração e contabilidade fala, o custo está atrelado à produção. As despesas é o gasto que a empresa tem para aumentar a receita. Então, a gente tem que separar o que são gastos e o que são custos. E nós temos que separar também aquilo que é fixo e aquilo que é variável. O que é fixo? Fixo é que independente da produção, o gasto é o mesmo. E o que é variável? Ele só vai acontecer se ocorrer produção e venda.
É importante falar a questão da venda, porque se você não vendeu, não é custo, é estoque. Isso é importante. Na contabilidade, então, erra muito isso daí. Então, se eu comprei para produzir alguma coisa e eu não vendi, se eu não vendi, significa que aquilo é estoque. Ele só passa a ser custo quando ocorre a venda. Então a gente começou aí com esses conceitos de custo e despesa, daquilo que é fixo e daquilo que é variável. Mostrei lá no gráfico que o gráfico do custo fixo, eu vou falar uma coisa aqui que é meio... O custo fixo, ele não é fixo. O custo fixo tem variações. Então o custo fixo no gráfico ele é uma reta paralela ao eixo do X. Mas quando ele chega no aumento de volume de atividade, esse custo que está assim, ele aumenta, ele se desloca, ele tem uma variação e depois ele começa de novo a ficar paralelo ao eixo do X. Depois, se tiver uma variação na produção, ele aumenta novamente. Então vou dar um exemplo prático. Eu tenho 30 pessoas trabalhando como custo fixo. Se eu tiver que aumentar a produção e contratar mais pessoas, contratar mais 5 pessoas, eu vou ter agora 35 pessoas como custo fixo. Então o custo fixo ele variou. Então aquela ideia de custo fixo ele é fixo até um certo volume de atividade. Aumentando o volume de atividade, esse custo fixo vai ter uma variação e ele vai alterar. Ensinei lá também na videoaula o gráfico que engloba custo fixo e custo variável. O custo variável ele tem uma inclinação de reta, ele pode ser uma reta, como ele pode ser também uma curva. E ele também ele pode ter variação, então ele pode ser uma curva até um determinado volume de atividade. Quando eu aumento esse volume de atividade, essa curva passa para cima, ele vai alterar. Ensinamos isso lá. Eu não vou falar agora aqui os detalhes, porque tudo foi ensinado lá na videoaula. Mas se tiver alguém que queira fazer pergunta, pode fazer a pergunta aí, tá? Eu adoro responder pergunta. Mas eu preciso que vocês façam para a gente responder. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu invento. E eu sou bom nesse negócio de inventar. A gente viu também que a reta ela pode deslocar para cima de custo fixo e a de variável ela pode aumentar a sua inclinação. Vimos isso lá também na videoaula. Depois a gente começou a ver ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o que é chamado também de ponto de ruptura. É a quantidade mínima que uma empresa deve produzir e vender de tal forma que ela consiga cobrir os seus gastos. Ou seja, ela vai ter lucro zero, sem nenhum lucro. Tudo aquilo que ela vender e obter como receita vai servir para pagar os seus gastos. Isso é de grande importância para uma empresa, para que ela possa trabalhar no seu planejamento, quanto que ela precisa produzir no mínimo e vender para, lá na empresa lá, a gente faz isso. O mínimo que a gente tem que vender nesse mês. Aí a gente faz todo um planejamento de marketing. Aí eu já não participo desse planejamento. Eu apenas pego ele pronto depois e dou uma olhada. Mas tem um pessoal lá do marketing que trabalha nisso daí. Eu apenas dou sugestões de procedimentos, de processo, de melhorias, incremento alguma coisa, faço alguns cálculos, mas tudo aquilo que vai ser vendido parte do mínimo de ponto de equilíbrio. Então agora, por exemplo, a gente está passando por sérios problemas de vendas com relação a essa crise. A gente tem que vender no mínimo ponto de equilíbrio. E aí como é que a gente faz? Faz promoção, agora começamos a vender pela internet. É uma série de mudanças aí que a gente tem que fazer. Mas isso que está aqui no livro é aquilo que a gente utiliza lá nas empresas. Quando a gente coloca isso no gráfico, do gráfico de custo fixo, que está uma reta paralela ao eixo do X, a gente coloca o custo variável, que é uma reta que tem uma inclinação em relação ao eixo do X. E quando a gente coloca a reta também da receita, quando a reta da receita cortar essa reta do custo, ela vai ter esse encontro. Esse encontro é o ponto de equilíbrio. Justamente nesse ponto vai ser o ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, quando eu coloco até a reta do eixo do X, eu acho a quantidade que eu devo vender de tal forma que eu consiga vender e pagar todos os meus gastos. E quando eu reflito isso no eixo do Y, eu tenho ali a receita de equilíbrio. Quanto que eu tenho que vender no mês para que eu consiga pagar os meus gastos fixos e variáveis. Isso é ponto de equilíbrio contábil, tá?
Contábil, não confunda com outro ponto de equilíbrio. Como é que a gente acha esse ponto de equilíbrio? Muito simples. Nossa, isso aí é uma das primeiras coisas que a gente aprende em contabilidade de custo. Custo fixo dividido pela margem de contribuição. Lá na contabilidade de custo a gente aprendeu o seguinte: custo fixo dividido pela receita menos os gastos variáveis. Boa noite, Samara. Hoje nós aprendemos, professor, mas vai falar de novo de margem de contribuição? Sim, senhor. E na aula que vem, outra vez margem de contribuição. A cada aula a gente vai incrementando e vocês vão ver como a margem de contribuição resolve um monte de problema. Um monte de problema. Então como é que é o ponto de equilíbrio contábil? Custo fixo dividido por margem de contribuição unitária. É muito simples. Mas na empresa, qual é o custo fixo dela? Um custo fixo não é difícil de levantar numa empresa. Qual é o custo fixo dela? É tanto, é aquilo que independente dela produzir ou vender, ela tem que pagar. Qual é a margem de contribuição dela? É muito simples. É quanto que custou, lá no caso é comércio, é quanto que custou aquilo, o preço de venda. Iderlan, boa noite. O preço de venda menos o custo variável, preço de venda menos o gasto variável, a gente tem aí a margem de contribuição unitária. Nunca esqueça, vocês vão levar isso para eternidade. Margem de contribuição. Rapaz, eu tive um professor lá em 2020, ele ficou o semestre todo falando de margem de contribuição. Aí algumas pessoas vão falar o seguinte: esse professor enrolou o semestre todo no mesmo assunto. Não, eu vou colocar margem de contribuição em vários assuntos, tá? Hoje a margem de contribuição está no ponto de equilíbrio. A gente viu que a margem de contribuição nos ajuda a eliminar aquela questão do rateio. Ficar fazendo rateio, a gente pode utilizar rateio que pode mascarar os custos. Bom, esse então é a margem de contribuição contábil, tá? Contábil. Descendo aí, a gente vai entrar no mais dois conceitos, que é margem de segurança e alavancagem operacional. O que é uma alavancagem? Uma alavancagem é uma variação de alguma coisa dividido pela variação de outra coisa. Eu vou falar primeiro de margem de segurança. O exemplo que tem aí no livro é uma fábrica de casa pré-fabricada. Ela produz, ela calculou o seu custo, o seu ponto de equilíbrio contábil em 10 casas. O que significa isso? Que no mês ela tem que produzir e vender 10 casas. Quando ela produzir e vender 10 casas, Sheila, boa noite. Quando ela produzir e vender 10 casas, significa que ela conseguiu o seu ponto de equilíbrio. Ela não tem lucro nenhum, mas ela vai conseguir com a sua receita pagar todos os seus gastos. Esse é o ponto de equilíbrio. Mas vamos imaginar que nesse mês ela está trabalhando em produzir e vender 14 casas. Então ela tem 4 casas a mais do que o ponto de equilíbrio. Essas 4 casas a mais do que o ponto de equilíbrio é que nós chamamos de margem de segurança. Ela tem uma segurança de 4 casas a mais. E como é que eu calculo essa margem de segurança de 4 casas a mais? É muito simples. É só pegar quanto que 4 casas corresponde de 14 casas. Eu pego 4, divido por 14, multiplico por 100 para transformar em taxa percentual. Então nesse caso aí deu 28%, 28,6%. O que significa isso? Que essa empresa está operando numa margem de segurança de 28,6%. Falando diferente, essa empresa está produzindo 28,6% a mais do que o seu ponto de equilíbrio. Então margem de segurança, o conceito é muito simples. É quanto que ela está produzindo a mais do que o ponto de equilíbrio. Quanto maior for a margem de segurança, é melhor para a empresa. Significa que ela vai ter margem de contribuição total muito maior. Então isso é o ponto, isso é a margem de segurança. Tranquilo, gente? Se tiver pergunta, pode fazer pergunta aí. Eu não estou explicando detalhadamente os valores aqui, porque está tudo bem explicado lá na videoaula. Eu estou apenas relembrando os conceitos e fixando esses conceitos, tá? Então aprendemos o que é ponto de equilíbrio contábil, aprendemos o que é margem de segurança. Agora a gente vai aprender o que é alavancagem operacional. Então, como eu falei para você, a alavancagem é sempre uma variação de alguma coisa dividido por uma variação de outra coisa. Milene, boa noite. O que é alavancagem operacional? É a percentagem do acréscimo de lucro dividido pela percentagem do acréscimo do volume. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui.
Quando ele aumentou 3 unidades de casa, quando ele teve um aumento de 3 unidades de casa, além das 14, ele teve um aumento de acréscimo de volume. O que esse aumento de acréscimo de volume trouxe em aumento de lucro? Então o lucro aumentou em 75%, e o aumento do volume de 3 casas aumentou o volume 21%. Então se eu pegar 75%, que é o aumento do volume do lucro, dividido por 21%, que é o aumento do volume de casas, de produto, de volume de produção, significa 3 vezes e meia. O que significa então essa margem, essa alavancagem operacional? Que se eu aumentar a minha produção em 3 casas, que representa 21,4%, eu vou aumentar o meu lucro em 75%. Olha só em falar isso aí, só isso não é na aula de custo, análise e variação de custo, análise e apuração de custo. Não é contabilidade de custo. Contabilidade de custo é outra disciplina e depois eles fazem apuração de custo. A gente só faz só análise de custo. Não aprende mais a calcular custo, que já lá para trás já aprenderam. Mas a gente precisa calcular para fazer as análises. Então olha só, o que é essa alavancagem? Vamos aumentar a nossa produção e vender? Vamos aumentar em quanto? Vamos aumentar em 3 casas? Em 3 casas dá quantos por cento de aumento de produção? Aumenta 21%. Beleza. Vamos pegar isso aí agora, vamos fazer uma projeção do DRE e ver quanto é que aumenta de lucro. Fizemos aqui uma projeção, o lucro vai aumentar em 75%. Opa! Então se eu vender 3 casas a mais, é um aumento de produção de 21%, e isso vai caracterizar um aumento de lucro de 75%. Ou seja, 3 vezes e meia a mais. Então eu pego 75 e divido por 21. Como é que a gente conversa isso lá no planejamento do mês da empresa? A gente fala o seguinte, se a gente aumentar nossas vendas em 21%, nosso lucro aumenta em 75%. Pô, isso soa muito gostoso no ouvido. Então vamos aumentar? Vamos. Significa que essa decisão ocorreu então uma alavancagem operacional. Tá? Ocorreu a alavancagem operacional porque a variação do acréscimo do lucro foi maior que a variação do acréscimo do volume. Tá? Bom, então a gente já viu aí, já reviu, né? Já viu alguns conceitos já. Nós já vimos os conceitos de, só relembrando, custo, despesa, gastos fixos e gastos variáveis. Vimos também pontos de equilíbrio contábil. Vimos também margem de segurança. E vimos também alavancagem operacional. Então já vimos vários conceitos esses que vocês precisam familiarizar. Porque quem for trabalhar numa empresa na área de gestão, de planejamento, de custo, de controladoria, de contabilidade de custo, contabilidade gerencial, esse linguajar é o linguajar que a gente fala lá. Qual foi o ponto de equilíbrio contábil? E como é que está a nossa margem de segurança? A nossa margem de segurança está 28%. O que significa isso? Significa que a gente está vendendo a mais 28% acima do ponto de equilíbrio. E como é que está o nosso ponto de equilíbrio? Nosso ponto de equilíbrio está tanto. Como é que calcula o ponto de equilíbrio? Custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Tudo que eu estou falando aqui rápido são coisas que nós falamos lá na empresa, no nosso dia a dia. É por isso que eu falo, pessoas que vão estagiar em empresas, na área de contabilidade, de controladoria, na área de gestão, não na área de contabilidade, fazendo lançamento contábil lá. Não, isso aí não precisa de fazer uma faculdade. Não aprende tanto, não. Estou falando que você vai trabalhar na área de pensar, do pensante. São coisas que você aprende lá e que a gente fala lá. Bom, com relação a esses conceitos, alguém tem dúvida aí? Tranquilo? Fixaram na mente então? Se fixou, dá um joinha aí. Se tiver dúvida, pode fazer a pergunta. Até agora ninguém fez pergunta. Então vou prosseguir aqui. Se tiver dúvida, faz aí. Se entendeu, dá um joinha aí para eu saber fazer um nivelamento aí para saber que vocês entenderam. E também para saber se vocês estão aí, tá? Porque às vezes liga lá a live e vai lá assistir novela. Isso, Lucas está aí, Bruno está aí. Tem que estar ligado para ver se dá o joinha para saber que está aí. Natália também está aí. Muito bom, muito bom. Margarete também está aí. Eu quero junto com vocês, não quero ficar sozinho aqui não. Vamos falar agora de mais 2 pontos de equilíbrio. A gente falou do ponto de equilíbrio contábil.
A Ariane também está aí. Vamos falar agora do ponto de equilíbrio econômico e financeiro. O ponto de equilíbrio econômico eu tenho que levar em consideração, o Hugo também, Alexandra. E Alexandra, aquele negócio que você me pediu, amanhã eu vou resolver, já está liberado para resolver, eu não tive condições ainda, tá? Mas amanhã eu vou resolver sem falta. Todo dia eu lembro disso, mas o dia está meio apertado, mas amanhã eu já tirei um espaço para fazer isso daí. O ponto de equilíbrio econômico, eu tenho que levar em consideração o dinheiro do capital próprio investido na empresa. Eu tenho que levar em consideração quanto que me custa no custo de oportunidade o dinheiro que foi investido na empresa. Então como é que eu calculo o ponto de equilíbrio econômico? Eu vou pegar os meus gastos fixos e vou dividir por essa margem de contribuição. A gente vai achar o ponto de equilíbrio contábil. Esse ponto de equilíbrio contábil eu vou calcular depois o ponto de equilíbrio de receita. Esse ponto de equilíbrio de receita, eu preciso calcular quanto que aquela quantidade de pontos de equilíbrio, então aqui no exemplo, foi dado aqui uma quantidade de ponto de equilíbrio de tantas unidades. E agora eu quero saber quantas unidades isso representa de receita. Eu multiplico pelo preço de venda. Eu preciso saber, no ponto de equilíbrio econômico, quanto que eu vou ter de retorno do dinheiro investido naquela empresa. Olha só, hein? Vamos dar um exemplo mais detalhado. Eu sou empresário e investi numa empresa, numa indústria, numa fábrica. Para eu colocar dinheiro naquela fábrica, eu tive que tirar dinheiro de outro lugar. Quando eu tirei dinheiro de outro lugar, significa que eu estou deixando de ganhar dinheiro naquele outro lugar. Então, quando eu tiro ele de lá e coloco nessa empresa, essa empresa precisa vender o mínimo que me dê condições de ganhar o que eu ganhava no outro local. Entendeu a lógica? Se a gente calcular o ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio contábil, ele só vai cobrir os meus gastos, tá? O ponto de equilíbrio econômico, ele precisa ser um pouquinho maior. Por quê? Porque eu preciso ganhar, além de pagar os meus gastos, eu preciso ganhar o dinheiro que eu estou deixando de ganhar, tirando o dinheiro da onde eu tinha aplicado. Então vou dar um exemplo. Eu tenho 100 mil no lugar, eu tirei 100 mil e investi numa empresa. Vamos imaginar que lá eu ganho 10% desses 100 mil. Quando eu invisto numa empresa, o ponto de equilíbrio econômico dessa empresa é o ponto de equilíbrio contábil e mais o dinheiro que eu estou deixando de ganhar no outro lugar. Esse é o ponto de equilíbrio econômico. Por isso que o ponto de equilíbrio econômico ele é maior que o ponto de equilíbrio financeiro. Então, nesse caso aí, o ponto de equilíbrio econômico aqui foi 20 mil e o ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio contábil foi 20 mil. Se eu produzir e vender 20 mil, eu pago todos os meus gastos. Mas eu não ganho nada. Mas espera aí, eu tirei dinheiro de outro lugar. Se eu tirei dinheiro de outro lugar, eu preciso ganhar dinheiro aqui, senão eu deixo ele ganhando lá no outro lugar. Então quanto é que você ganha lá? Eu estou ganhando 10%. Quanto é que dá isso? Dá tantos mil. Então aqui eu tenho que acrescentar no meu ponto de equilíbrio contábil mais esse valor. Então a quantidade que tem que ser vendida vai aumentar. Aí é o ponto de equilíbrio econômico. Isso aí a gente usa muito na contabilidade gerencial. Quando a gente começa a trabalhar a estrutura de capital, quando a gente começa a trabalhar análise demonstrativos contábeis, relatório gerencial com relação a retorno de investimento. Nossa, já fiz muito isso daí desde a empresa. A gente calcula um ponto de equilíbrio. Eu trabalhei no ramo, numa empresa que era uma holding, ela tinha várias empresas e uma das empresas era uma empresa de distribuidora de combustível. E a gente calculava, eu calculava, qual era o ponto de equilíbrio contábil, qual é a quantidade de volume de combustível de gasolina, óleo diesel e álcool anidro que a empresa tinha que vender para pagar os seus gastos. Só que os donos da empresa precisavam do ponto de equilíbrio econômico. Ela queria saber o seguinte, vem cá, eu estou ganhando alguma coisa nisso daí, porque senão eu vou tirar meu dinheiro daí. Então tinha sócios lá, eles precisavam, e eu calculava isso daí. E aí eu falava o seguinte, ó, nós temos que vender no mês uma quantidade de combustível, tanto de gasolina, tanto de óleo diesel e tanto de álcool anidro. Era o ponto de equilíbrio
econômico é sempre acima do ponto de equilíbrio contábil. No exemplo aí, 20 mil econômico, ou 20 mil contábil e 25 econômico. Tranquilo? Conseguiram captar a diferença do ponto de equilíbrio econômico mais o ponto de equilíbrio contábil? Então, se tiver dúvida, coloca aí, tá? Bom, descendo aí, a gente viu o ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio contábil. Nós vimos também margem de contribuição e alavancagem. São conceitos que é falado o tempo todo dentro de uma empresa, na área de controladoria, na área de custo e na área de planejamento, de orçamento principalmente. Bom, lá no livro também tem pontos de equilíbrio que levam em consideração a inflação. Eu não falei porque não faz parte da nossa ementa, tá? Mas quem quiser ler lá, mas é muito simples. Eu apenas incremento a correção da inflação, que foi lá na matemática financeira que vocês aprenderam isso daí. Então eu atualizo apenas os meus custos na variação, na correção da inflação. Então o ponto de equilíbrio, eu calculo o meu ponto de equilíbrio econômico e eu tenho que incrementar. Vou dar um exemplo assim simples, isso não vai cair, não é o caso da nossa ementa, mas eu estou ganhando 10% lá. Mas quanto é que foi a inflação no período? A inflação no período foi 3%. Eu tenho que incrementar nesses 10, esses 3%. É isso daí. Tá, em resumo é isso daí. Bom, depois a gente viu, aí depois tem a influência das alterações dos custos e despesas fixas no ponto de equilíbrio. Todas as vezes que gastos, vamos falar de gastos, Milena, taxa de atratividade. Vamos lá. Voltando ao exemplo que eu dei, quando eu tenho meu dinheiro investido em algum lugar, vamos imaginar que lá eu ganho 10 mil, ou 10%, só para facilitar a conta. Esses 10% que eu estou ganhando lá, eu preciso ganhar aqui, além do ponto de equilíbrio contábil, eu tenho que ganhar o mínimo aquilo que eu estou ganhando lá. Esse incremento desse percentual aqui, acima do ponto de equilíbrio, é a minha taxa de atratividade. Deixa eu procurar ela aqui. Essa taxa de atratividade, como o próprio nome está dizendo, é se vai me atrair a continuar investindo ou não. Eu vou tirar meu dinheiro daqui, vou tirar meu dinheiro dessa empresa e vou investir lá no outro local do mercado financeiro. Por isso, quando a taxa Selic está muito alta, a atratividade de eu investir no mercado financeiro é maior do que investir numa empresa. Então, quando nós tínhamos taxa Selic muito alta, qual era a atratividade de um investidor ou de um empreendedor? Ele ganhava muito mais investindo no mercado financeiro do que ele ganha investindo em empresa. Então essa é a taxa. O que atrai ele? Investir no mercado financeiro ou investir na empresa? A taxa de atratividade para a empresa, ele tem que ganhar no mínimo aquilo que ele está deixando de ganhar no mercado, com a correção da inflação, tá? Com a correção da inflação. Entendeu, Milene? Dá um joinha aí, se não entendeu, faz a pergunta de novo. Bom, deixa eu voltar aqui onde é que a gente estava. Depois, para ir para baixo, tem várias coisas aí que a gente vê isso numa pós-graduação, tá? Então por isso que eu pulei isso daí, a gente não viu. Quem for fazer uma pós-graduação vai ver com mais detalhe isso daí. Inclusive, em algumas pós aqui na Grande Vitória, eu dou aula disso daí, na disciplina de análise de investimento, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo. Bom, então vamos descendo aqui, só para eu... O que a gente viu aí? Beleza, Milena, o que a gente viu? A gente viu que nenhum custo ou despesa é fixo. Então não existe negócio de custo fixo. Acabou com isso. Não vai chegar na sua empresa amanhã e vai começar a falar, não, mas custo fixo não é... Não inventa moda não, porque vai criar confusão. O que a gente precisa entender, custo fixo não é fixo. O custo fixo ele vai ter uma variação quando altera o volume de atividade da empresa. Então, se eu estou trabalhando numa margem de produção de 40% da minha capacidade de produção, eu tenho um custo fixo. Se eu aumentar para 60%, o meu custo fixo vai variar. Então não existe essa questão de custo fixo é fixo.
Se você falar isso lá na sua empresa que não é mais... vão criar uma confusão. Não mexe com isso não. Apenas entenda aqui como é que é. Ele é fixo para um determinado percentual de atividade. Se eu mudo essa atividade, o meu custo fixo altera e ele vai variar. É até esquisito falar custo fixo vai variar. Muitas das vezes também não existe custo ou despesa totalmente variável. A gente viu também aí, principalmente nos desenhos dos gráficos. A gente viu também que tem 3 pontos de equilíbrio contábil, quando eu pego custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária, que é a receita menos o gasto variável. A gente viu também ponto de equilíbrio econômico. É quando eu levo em consideração o custo de oportunidade do dinheiro investido na empresa. Então, além do ponto de equilíbrio contábil, eu preciso produzir e vender um pouco mais de maneira tal que eu tenha condições de ganhar dinheiro para cobrir aquilo que eu deixei de ganhar no meu investimento. Esse é o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio contábil é menor, o ponto de equilíbrio financeiro é maior, porque eu preciso ganhar dinheiro, além de pagar os meus gastos fixos, eu preciso ganhar dinheiro em condições de cobrir o meu custo de oportunidade por estar deixando de investir em outro local. A gente viu também margem de segurança. A margem de segurança é um percentual a mais de vendas de unidade do ponto de equilíbrio. Então, no nosso exemplo da produção de casa, se eu produzir e vender 10 casas no mês, eu estou no meu ponto de equilíbrio. Se eu estiver trabalhando, produzindo e vendendo 14 casas, significa que eu estou produzindo 4 casas a mais do que meu ponto de equilíbrio. Essas 4 casas a mais correspondem à minha margem de segurança. E como é que eu calculo a margem de segurança? A variação do que você tem a mais do ponto de equilíbrio dividido pelo ponto de equilíbrio. Então eu tenho 4 casas a mais do ponto de equilíbrio. E quantas casas eu estou produzindo? 14. Então vai ser 4 dividido por 14. Nesse exemplo aí vai dar 28%. A minha margem de segurança é 28%. Então o que significa? Como é que a gente conversa lá na empresa quando a gente fala de margem de segurança? A gente diz o seguinte, quanto é que está a margem de segurança nessa semana? Está 15%. O que significa isso? Que nós estamos vendendo além do ponto de equilíbrio contábil, nós estamos vendendo tantos por cento a mais. Na medida que você vai diminuindo, na medida que você vai reduzindo a quantidade vendida acima do ponto de equilíbrio, a margem de segurança começa a diminuir. Olha que legal que eu falei. Isso é assim, característico de prova de CFC, característico de prova de concurso público. Na medida que a quantidade vendida, produzida e vendida acima do ponto de equilíbrio vem diminuindo, caracteriza que sua margem de segurança também vem reduzindo. Agora a pergunta, de concurso público, a pergunta que vale a sua aprovação, hein? Quando a margem de segurança é zero, o que significa? Margem de segurança zero significa que eu não estou produzindo e vendendo nenhum produto além do ponto de equilíbrio. Eu estou vendendo exatamente o ponto de equilíbrio. E quando a margem de segurança é negativa? Margem de segurança negativa significa que eu não estou conseguindo produzir e vender nem o ponto de equilíbrio. Estou vendendo abaixo do ponto de equilíbrio. Então a gente viu esses conceitos. Na videoaula que eu postei para vocês, esses conceitos estão lá. Hoje eu revi todos esses conceitos, porém na videoaula eu explico detalhadamente os cálculos. Eu trabalhei hoje aqui mais a questão de conceito. A gente viu o conceito do ponto de equilíbrio econômico. A gente viu o conceito de custo de oportunidade. O que seria custo de oportunidade? Quando eu tenho... Eu adoro esse conceito, amo. Esse conceito a gente aplica na nossa vida o dia inteiro. Quando eu tenho 2 oportunidades, eu escolho uma, aquela que eu escolhi me custa aquela que eu descartei. Entendeu? Foi muito rápido. Vou falar então mais devagar. Vou falar em forma de baleiês. Quando eu tenho 2 oportunidades,
quando eu escolho uma, eu descarto a outra. Aquela que eu escolhi me custa aquela que eu descartei. Professor, não entendi nada. Tô com horror. Vou explicar em detalhes. Você coloca o seu relógio para despertar às 6 horas da manhã. Ele desperta. Aí você olha, caramba, eu tô com muito sono. Eu vou dormir mais um pouquinho. Você tem duas decisões para tomar. Ou você dorme mais um pouquinho, ou você levanta e vai trabalhar. Se você levantar e ir trabalhar, o que você ganha? Ganha em chegar no horário no seu trabalho. E o que você perde? Dormir um pouquinho mais. Isso é custo de oportunidade. Na escolha de uma coisa, eu vou levantar nesse horário, vou pegar o meu ônibus, vou para o trabalho. Vou chegar no horário. O que eu perdi? Dormir um pouquinho mais. Vou dar agora o exemplo contrário. Eu vou tomar a decisão de dormir um pouquinho mais. Se eu dormir um pouquinho mais, eu vou chegar atrasado na empresa, vou bater o ponto atrasado. Então, quando eu tomei a decisão de dormir um pouco mais, eu ganhei alguns minutos a mais de sono, mas o que eu perdi? Eu perdi a cesta básica do mês, porque se chegar atrasado, perde a cesta básica. Então, dormi um pouquinho mais, perdi a cesta básica. E no nosso exemplo aqui, o custo de oportunidade. Voltando àquele exemplo que eu falei, eu tenho 100 mil investido no mercado financeiro. Eu ganho 10% ao ano lá. Um exemplo, só para facilitar. Se eu pegar aqueles 100 mil e aplicar em uma empresa, investir em uma empresa, eu estou deixando de ganhar, olha só, eu estou deixando de ganhar 10% na aplicação do mercado financeiro naqueles 100 mil. Se eu estou deixando de ganhar, eu tenho duas opções. Investir no mercado financeiro ou investir na produção. Quando eu escolho uma, eu perco a outra. Isso é custo de oportunidade. Entendeu? Ei, professora, tudo bem? Boa noite. Entendeu o conceito de custo de oportunidade? Se eu escolher deixar o dinheiro no mercado financeiro, eu vou perder, ganhar dinheiro investindo numa empresa. Se eu tomar a decisão de investir 100 mil numa empresa na produção, eu vou deixar de ganhar 10% lá no mercado financeiro. Por isso que o ponto de equilíbrio financeiro, ou melhor, econômico, por isso que o ponto de equilíbrio econômico, eu tenho que incrementar quantidades produzidas e vendidas de maneira tal que eu cubra o custo de oportunidade. Aí entra aquele conceito que a Milene perguntou aí de taxa de atratividade. O próprio nome diz, é uma taxa que me atrai, eu vou tomar decisões voltadas para essa atratividade. Então a gente aprendeu também custo de oportunidade. Esse custo de oportunidade é de capital próprio. Tá? O que é um capital? Lá na matemática financeira vocês aprenderam. Capital é todo desembolso visando obter retorno. Então quando eu falo de capital próprio, é que o dono investiu dinheiro visando obter retorno. Se ele visa obter retorno, significa que o dinheiro foi tirado de algum lugar. E se foi tirado de algum lugar, ele está deixando de ganhar. Se ele escolheu investir na empresa, o custo de oportunidade dele é quanto ele deixa de ganhar lá. Então falamos isso também. Falamos da alavancagem. A alavancagem é sempre uma variação de uma coisa dividido pela variação de outra coisa. Então eu vou finalizar falando de novo essa alavancagem operacional. Se a gente aumentar a nossa quantidade de volume produzido e vendido, se nós aumentarmos em tantos por cento, o que isso vai representar no meu lucro? Eu pego a variação do lucro e divido pela variação do percentual do volume. Essa divisão é a alavancagem. Então, por exemplo, lá na empresa uma das empresas que eu presto serviço, a gente calcula o seguinte: Luiz, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa alavancagem? O diretor fala, é a conversa que nós temos, por isso que vocês precisam ter essa familiaridade. Ei, Rita, boa noite. Por isso que vocês precisam ter essa familiaridade com esses conceitos, tá? Você precisa ter em mente esses conceitos. Então, olha só, como é que funciona? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano de marketing de maneira tal que as nossas vendas, que nós vamos conseguir aumentar as vendas em 10%. Então para a gente aumentar em 10%, nós vamos ter que produzir mais ou comprar mais, se for comércio, para atender os nossos clientes. Para a gente
aumentar essas vendas em 10%, qual é o reflexo que isso vai trazer nos meus lucros? Se o aumento das minhas vendas for maior do que o percentual do aumento dos lucros, não ocorreu alavancagem. Então toda essa estratégia que a empresa montou não causa alavancagem na empresa. Não adianta de nada. Na realidade tem 3 tipos de alavancagem. Alavancagem operacional, financeira e total. Tá? Então é mais ou menos isso daí que a gente trabalha lá numa controladoria, numa contabilidade gerencial ou numa contabilidade de custo, fazendo análise de custo, a gente trabalha com essas alavancagens. Isso é muito mais assunto de gerencial, tá? De que contabilidade de custo. Na contabilidade de custo a gente trabalha mais o custo contábil. Bom, a gente aprendeu também que a cada 1% na alteração de custo fixo, ocorrem os mesmos 1% no ponto de equilíbrio. Olha só, todas as vezes que você aumenta custo fixo, o percentual do aumento do custo fixo representa o mesmo percentual no aumento da mudança do ponto de equilíbrio. Cara, isso é legal. Isso tinha que ser frase de caminhão. Frase de caminhão. Assim, espalhado pelo Brasil inteiro. Todo mundo olhando quando passar um caminhão. Olha que legal. O custo, a cada 1% de alteração dos custos das despesas fixas vão ocorrer os mesmos 1% de mudança no ponto de equilíbrio. Pô, que legal. Isso tem que estar fixado na mente de vocês. Tudo que aumenta no custo fixo, o mesmo percentual do aumento do custo fixo vai refletir no aumento do percentual da mudança do ponto de equilíbrio. Mas, se for mudança das despesas variável, isso vai depender do grau de alteração da margem de contribuição unitária. Ixi, tocou horror, professor. Não, vamos lá. Quando eu tenho alteração nos gastos fixos, o percentual de alteração dos gastos fixos vai causar o mesmo percentual de mudança no ponto de equilíbrio. Então, se eu aumentei os meus gastos fixos em 10%, o meu ponto de equilíbrio contábil vai aumentar em 10%. Fato. Existem muitos artigos com relação a isso daí, pode ser feito TCC em cima disso daí, mas se em vez de alterar custo fixo, alterar custo variável, aí não. A alteração do custo variável, o efeito não tem o mesmo percentual no ponto de equilíbrio. Vai depender do grau de alteração da margem de contribuição unitária. O que é a margem de contribuição unitária? Receita menos os gastos variáveis. Então, se esses gastos variáveis, se ele tiver uma alteração, significa que a margem de contribuição unitária vai diminuir. Com a margem de contribuição unitária reduzindo, você vai ter que ter um ponto de equilíbrio maior. Olha só, acompanhe meu raciocínio. Se o ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pela margem de contribuição, e a margem de contribuição é a receita menos os gastos variáveis, se esses gastos variáveis tiverem um percentual, um aumento de percentual, esse aumento de percentual não vai alterar na mesma porcentagem o ponto de equilíbrio. Vai depender desse grau de alteração. Aí, Lucas, no dia que o caminhão passar com isso, você vai correr atrás igual corre criança atrás do sorveteiro quando passa lá. Vocês vão falar assim, meu professor falou daquilo ali, meu professor falou daquilo ali. Vocês precisam conversar com vocês essas coisas. Eu converso comigo. Vocês têm que falar sobre esses conceitos que nós estamos aprendendo aqui na aula de hoje. Lá na videoaula eu expliquei detalhadamente, nós fizemos os cálculos e aqui na live eu apenas falo os conceitos para ir fixando. E para finalizar isso daí, tem lá no final da live, Dantas, meu amigo Dantas, estudamos juntos, você tá bom, moço? Você tá muito bom. Hoje é aula de custo, coisa que nós aprendemos. Não, nós estudamos, nós fizemos graduação juntos, não, fizemos escola técnica, agora que eu lembrei. Tudo bem, João? Tranquilo? Gente, para finalizar, eu coloquei o exercício, tá? O exercício, o que é para fazer no exercício, eu explico lá na videoaula. Eu não vou explicar aqui, porque lá na videoaula está tudo explicado lá. E aí eu posso explicar aqui alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos e depois pode reclamar porque lá explicou de um jeito aqui de outro. Mas o exercício que é para ser feito, agora nós vamos mudar
a postagem desse exercício. E aí eu quero falar isso para vocês agora. Isso é muito importante. Agora a sessão de puxão de orelha. Nós fizemos trabalhos anteriores. Eu coloquei um prazo para postar. Vocês tiveram um prazo de quase um mês para postar. Algumas pessoas não postaram. E aí vieram com uma história que não sei o que, o sistema passou do horário. Eu peguei, ampliei mais uma semana do prazo da postagem. E ainda teve gente que não conseguiu postar ainda. Ei Valéria, tudo bem? Boa noite. Ainda teve gente que não conseguiu postar. E aí me manda e-mail para a coordenação, manda e-mail. Gente, o aluno tem que ter uma autorresponsabilidade. O que nós vamos fazer agora para eliminar isso daí? Esse exercício vocês vão ter que postar até segunda-feira da semana que vem. Segunda-feira da semana que vem o sistema fecha. Quando o sistema fechou, acabou. Aí não tem choro. Não tem choro, não deu para postar, e manda para a coordenação, e manda para não sei para quem, e manda para o professor, e manda... Não, porque a gente tem que estudar na semana, fazer o exercício na semana, como a gente faria na sala de aula, né? E aí faz o exercício, posta lá, fechou o exercício, naquilo que fechou o exercício, acabou, não tem mais como resolver. E se tiver dúvida, vocês coloquem lá no fórum essas dúvidas. Porém, eu só abro o fórum no dia da aula, tá? Então hoje, terminando a live aqui, eu estou lá no fórum ainda. Agora, se você escreveu amanhã no fórum da aula de hoje, eu não abro mais. Eu só vou abrir fórum da aula da próxima semana. E uma outra coisa que a gente precisa falar aqui, agora nós estamos nos assuntos paroquiais, né? Finalizando a live, finalizando a aula, nos assuntos paroquiais, no final de aula. Eu não posso mais responder vocês no Instagram. Então qualquer dúvida que você tiver, coloque lá no fórum da semana para eu responder. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos registrar esse atendimento. Eu preciso registrar a dúvida que você tem. Eu preciso mostrar que vocês estão tendo essa ajuda. E eu estava respondendo por dia aí em torno de 20, no início era em torno de 20 a 30 mensagens de Instagram todo dia. Era muita coisa. Então a gente vai combinar isso agora. Qualquer dúvida coloca lá no fórum do dia da aula. Hoje, terminando aqui, eu estou no fórum ainda. Se você colocar a dúvida amanhã no fórum dessa semana, eu não entro mais nele. Eu só vou agora trabalhar na próxima semana. E vocês precisam postar esse trabalho até segunda-feira que vem. Segunda-feira, 23h59, o sistema fecha. Não tem choro. Não tem choro. Tem tempo suficiente. E aí, da outra vez, eu dei um prazo, depois dei outro prazo, depois dei outro prazo. 3 prazos eu dei e mesmo assim tem gente que não conseguiu, porque foi deixando. Agora, a gente trabalhando desse jeito, semana a semana, cada postagem vale meio ponto. Semana a semana você postando, o que vai acontecer? Você vai se ligar mais, tá? Você vai pegar o que nós estamos falando aqui, vai trabalhar e vai fazer logo, vai colocar lá. Tranquilo? Bom, agora a mesma live vai terminar, eu preciso saber se alguém tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, por favor, escreva aí essa dúvida. Se não tiver, dá o joinha para que eu possa entender que vocês compreenderam a matéria, para que a gente possa finalizar. Eu coloquei lá no Moodle, eu coloquei a live dessa mesma matéria que eu dei na última aula para a turma de contabilidade. E vou colocar também até amanhã essa live de hoje. E aí vocês vão ter, além da videoaula, vocês vão ter também 2 lives com 2 turmas diferentes falando do mesmo assunto. Cara, é muita informação. É isso daí. Tranquilo? Alguém tem dúvida aí, alguma coisa? Podemos finalizar. Se tiver dúvida, faz a pergunta. Se não tiver, dá o joinha só para eu compreender que vocês entenderam, para a gente finalizar a live de hoje. Tranquilo então? Posso finalizar? Vou finalizar e vou lá para o fórum responder alguns fóruns que eu tenho lá de outras disciplinas também. Então tá, boa noite, estudem e estou aqui.